Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor João de Geografia. Dê um likezinho se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, isso é muito importante para mim. Clica no sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. Vamos falar sobre o continente americano. Vamos falar sobre os tipos de colonização, a América Latina e Anglo-Saxônica e os climas do continente. Ocorreram dois tipos de colonização no continente americano. Foram colônias de povoamento e colônias de exploração. As colônias de povoamento ocorreram na América anglo-saxônica, colonizada por ingleses. Os ingleses inicialmente não encontraram riquezas, mas povoaram a região para evitar invasões de outros países europeus. Esses colonos que iam para essas colônias inglesas iam com a intenção de fixar a residência, desenvolver a região, pois muitos deles eram perseguidos religiosamente na Europa. Durante o início da colonização da América, da América anglo-saxônica, a Inglaterra sofreu graves problemas políticos, mais ou menos durante 80 a 100 anos, para resolver esses problemas. O continente foi sendo povoado, colonizado de uma forma mais amena, com mais liberdade para os colonos. Não foi implantado de imediato o Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? O principal ponto do Pacto Colonial seria que os colonos só poderiam comercializar com comerciantes do país colonizador, chamados de metrópole. Então, eles só poderiam vender e comprar mercadorias desses comerciantes. Essas mercadorias que os comerciantes da metrópole vendiam eram mercadorias manufaturadas, industrializadas, beneficiadas, portanto mais caras. As mercadorias que os colonos vendiam normalmente eram matérias-primas, que eram mais baratas. Então, os colonos sempre estavam na mão dos comerciantes, sempre ficavam devendo. Isso não aconteceu de início nas colônias inglesas. As colônias inglesas no continente americano, devido a essa liberdade econômica, conseguiram desenvolver bastante economia, porque eles podiam exportar produtos para outras regiões do mundo, outros países, inclusive europeus, mais baratas para competir com outros países exportadores, e poderiam comprar e importar mercadorias mais baratas, porque eles poderiam escolher de quem eles iriam comprar. Poderiam comprar daquele que fizesse o melhor preço e a mercadoria de melhor qualidade. Isso durou bastante tempo enquanto a Inglaterra estava envolvida com esses problemas políticos. Quando esses problemas políticos foram sanados pelo governo inglês, eles passaram a dar mais atenção às colônias da América. Então começaram a tentar implantar o Pacto Colonial. Os colonos americanos não aceitaram esse tipo de imposição, que resultou na proclamação de independência dos Estados Unidos, que era chamada de 13 colônias. Essa independência foi apoiada pelos franceses. Esse processo houve guerras e acabou ocorrendo essa independência. Alguns anos depois, os Estados Unidos passaram a ser um país imperialista, isto é, explorar os países latino-americanos. Colônias de exploração. As colônias de exploração ocorreram na América Latina, por portugueses e espanhóis na maioria das vezes. Esses dois países eram excelentes colonizadores e eles implantaram de início o Pacto Colonial e exploraram todas as riquezas naturais das regiões, exploraram os colonos, os escravos e os indígenas de maneira bem eficiente. Os colonos que iam povoar, que iam habitar nas colônias de exploração, tanto ingleses, tanto espanhóis e portugueses, eles tinham a intenção de acumular riqueza e retornar para o país
de origem para a metrópole. Não era a intenção deles fixar residência. Na maioria das vezes eles não conseguiam acumular essa riqueza, porque a exploração era muito grande por parte dos comerciantes do governo, e acabavam ficando na colônia às vezes. Na maioria das vezes acabavam ficando na colônia. Raro foram os casos dos colonos que acumularam riqueza e retornaram para a metrópole. Também aqueles que acumulavam muita riqueza e tinham muitas vantagens políticas e econômicas ali na colônia, acabavam ficando ali para explorar, se tornando a elite local e comandando aquela região, ajudando a metrópole a governar aquela colônia. Esses países que foram colônias de exploração se tornaram países subdesenvolvidos e emergentes. Os países que foram colônias de povoamento se tornaram países desenvolvidos e ricos. Os países, no caso da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, foram países com colônias de povoamento. Passaram a ser a América anglo-saxônica. E os países da América Latina, que vai do México até a Patagônia, no Chile e na Argentina, se tornaram países subdesenvolvidos ou emergentes, que foram colônias de exploração. Os países da América anglo-saxônica são países economicamente fortes, com comércio bastante desenvolvido, principalmente comércio interno e externo. Eles têm bastante amplitude nessa área. Eles têm um mercado financeiro bastante forte também, alta tecnologia desenvolvida, que eles investiram pesado na educação. O setor primário da economia, mineração, agricultura e pecuária também com alta tecnologia e com bastante vantagem econômica para os seus produtores. Portanto, a América anglo-saxônica acabou tendo um grande avanço social, com uma grande classe média e classe rica. A maioria da população da América anglo-saxônica é de classe média ou ricos. O índice de pobreza é bastante baixo. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é bastante elevado. Na América Latina, é o contrário. Nós temos assim baixa tecnologia, o comércio interno é bastante fraco, pouco desenvolvimento industrial, o setor primário, agricultura, pecuária e mineração também é pouco desenvolvido, com baixa tecnologia. Quando ocorre um desenvolvimento, uma tecnologia, uma exploração maior, normalmente ocorre de multinacionais, de investidores estrangeiros que vão explorar essas riquezas naturais. Os salários são baixos, um índice elevadíssimo de pobreza, salários baixos e muita violência. Isso ocorre em todos os países da América Latina. 3 países da América Latina se destacam, que são países emergentes, que têm características de países desenvolvidos e características de países subdesenvolvidos. Qual é a característica do país desenvolvido? Que tem economia forte, tem indústria, comércio, setor primário, agricultura, pecuária e mineração, e setor de serviços bastante desenvolvido economicamente. Mas tem graves problemas sociais, que é a característica de país subdesenvolvido. E são 3 países que são, vamos lá, que são o México, o Brasil e a Argentina, que são países emergentes. Os Estados Unidos e Canadá, principalmente os Estados Unidos, ainda continuam explorando os países da América Latina, explorando suas riquezas naturais e sua mão de obra mais barata. O clima no continente americano é bastante diversificado e tem os principais climas do planeta. Vamos lá.
No extremo norte, como no extremo sul, o clima é polar e subpolar. Nós temos aqui na América do Norte e aqui na América do Sul, o clima no sul da América do Sul e no sul da América do Norte, nessa grande região aqui, do centro e no sul, nós temos o clima temperado. Nós temos aqui o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, próximo ao trópico de Câncer, na América do Norte, e próximo ao trópico de Capricórnio, na América do Sul, o clima é subtropical. No centro aqui, entre os trópicos, aqui, mais ou menos por aqui, trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio mais ou menos por aqui, nós temos a região tropical. No centro aqui passa a linha do Equador, mais ou menos nessa região aqui, que é o clima equatorial. Nós temos também o clima semiárido, que nessa região do centro dos Estados Unidos aqui, e mais beirando o Pacífico, o árido semiárido. Árido é o clima desértico, semiárido é o clima semidesértico. Nós temos também aqui no norte do México, nessa região aqui, esse clima árido e semiárido. Nós temos aqui na região do sertão nordestino o clima semiárido. Nós temos aqui no Chile, que é banhado pelo Pacífico, o deserto do Atacama, que tem o clima árido e semiárido. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.